17. Enquanto você abre, eu queria te motivar a você... Sei que o Manuel já falou aqui, mas eu quero te motivar a você comprar os livros. E como eu estava dizendo, na maioria das vezes eu falo nessa matéria que Paulo só conseguiu fazer o que fez por causa de uma consciência de justiça. A Bíblia diz que Paulo, na verdade, matou cristãos, prendeu cristãos, ao ponto de Atos revelar que as vestes de Estevão foi deixada aos pés de Saulo, que depois veio a ser chamado com o seu nome romano, Paulo. Mas eu quero te dizer algo. Paulo só fez o que fez por causa de uma consciência de ser justiça de Deus. As mesmas condenações, talvez nas áreas que você falhou, que você pecou, que você errou do seu passado, que o diabo tenta te trazer para o teu presente, para poder te inibir a avançar na vontade de Deus, certamente as condenações também foram incitadas para Paulo, tentaram influenciar Paulo, mas eu quero te dizer algo, não conseguiu parar Paulo por causa de uma consciência de ser justiça de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando a gente não sabe quem somos, nós ficamos impossibilitados de desfrutarmos do que temos e do que podemos. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga muito mais. Essa expressão ela se repete duas vezes nesse contexto aqui, do versículo 12 ao versículo 17. Diz, muito mais os que recebem. Essa palavra recebem é a palavra lambano, ou seja, é agarrar algo para se viver, ou para ter como estilo de vida. Os que recebem, está no presente, não está nem no futuro, nem está nem no passado, mas está no presente. Isso é algo para a minha vida e para a sua vida diária e contínua. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, diga, a abundância da graça. E o dom ou dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu queria te motivar também você a ler esse livro. Se você não tem em sua casa, você pode adquirir aqui no Verb Shop. Esse livro aqui, ele traz um fundamento dessa matéria, justiça de Deus. 2 tipos de justiça de E.W. Kenyon. Você vai entender esses 2 tipos de justiça na perspectiva bíblica, que eu e você, a gente precisa abrir mão da nossa justiça própria para poder abraçar a justiça de Deus e viver a sua boa, agradável e perfeita vontade aqui na terra. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Quantos aqui querem desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mas deixa eu te dizer uma novidade se você não sabia. Só é possível desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se renovarmos a nossa mente pela palavra. Então, queria te motivar também a você ler o livro de Romanos durante esse mês de outubro, né? Nós vamos ter aqui domingos onde vai estar sendo ministrado a respeito desse tema justiça e graça. E esse livro de Romanos é um livro ao qual Paulo explanou muito bem, esmiuçou muito bem e trouxe fundamentos a respeito desse tema. Amém? Então, volta para cá para o versículo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O bom de entender uma verdade desse versículo, que é a maneira de reinar em vida, não é por meio das minhas habilidades, ou por meio daquilo que eu sou no natural, nem por meio daquilo que eu adquiri naturalmente, mas a maneira de reinar é recebendo a abundância da graça, o dom da justiça por meio de Jesus. A Bíblia não está dizendo que é por meio das coisas naturais. Eu queria que o pessoal colocasse aqui um slide. Nós vamos falar um pouquinho, pode passar? Eu queria te dar o significado da palavra justiça, né? Justiça é a palavra de Kaiosun,
que significa no original é a condição aceitável para Deus. Diga, condição aceitável para Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha algum ressentimento de rejeição. Seja de algum familiar seu. Mas se você nasceu de novo, meu irmão, eu quero te dizer algo nessa manhã. Deus já te aceitou. E Jesus é a prova viva de amor de Deus, que Ele nos aceitou do jeito que nós somos, para nos tornar quem Ele nos tornou. Aí a gente vai ver aqui algumas coisas. É a condição aceitável para Deus de nos relacionarmos com Ele, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação. Você se alegra com essa verdade? Quando você diz, eu sou justiça de Deus, você está enfatizando que você tem livre acesso a Deus. E nesse relacionamento não existe medo, não existe culpa, não existe complexo de inferioridade e não existe condenação. Oh, aleluia! Você pode colocar novamente o slide, por favor? Pode passar? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Se você analisar os versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que a morte ela reinou de Adão até Moisés. O significado dessa palavra reinar, que ela também dá ênfase em reinar em vida no tempo presente, é a palavra basileio, que significa exercer influência como um rei. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, dádiva. Sabia que você não pagou nada pela salvação? Abra aí comigo em Romanos capítulo 8. Rapidinho, Romanos capítulo 8. Você está bem pertinho aí. Versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é a prova viva que Deus é por mim e por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente, diga graça, graciosamente, de maneira imerecida. Você não precisou fazer nada para merecer, foi por meio do que Jesus fez. Graciosamente, favor recebido sem mérito próprio. Deixa eu ler aqui algo que Andrew Wommack colocou nesse livro aqui, que Maneco na verdade nos motivou a ler, sobre graça, que é graça, o poder do Evangelho. Ele diz: a inconsistência de receber a graça para nascer de novo e fazer obras para se manter salvo é a razão pela qual muitos cristãos têm dificuldade de receber a cura. Tecnicamente falando, deveria ser mais fácil receber cura depois que você nasceu de novo do que receber a salvação quando era pecador. O que é mais fácil? Quando você nasce de novo e recebe a natureza divina e vive uma vida de dentro para fora, desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, desfrutando de cura, prosperidade, paz, alegria. O que é mais fácil? Ou você, quando era pecador, receber a salvação? Quem concorda que quer receber cura? Quem concorda que quer receber ou desfrutar da prosperidade, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem concorda com essa verdade? Que é mais fácil? Uma vez que Deus nos tornou a sua imagem e semelhança novamente por meio de Jesus,
É mais fácil desfrutar do que Ele tem para nós. Afinal de contas, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Nós acabamos de ser hoje, na visão de Deus, o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, nos colocou ou nos tornou e nos deu a condição de ser um com Deus. Somos farinha do mesmo saco. Amém, gente? O que é que ele está querendo enfatizar aqui? Que é mais fácil você receber cura, desfrutar de prosperidade, desfrutar da bondade de Deus, do que Deus é, do que Deus tem, uma vez que nós nascemos de novo, do que quando nós éramos pecadores. Agora, o que é que nos impede de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Consciência de pecado. Consciência de justiça própria. Não, Deus só vai me abençoar se eu fizer. Não, querido. Pelo contrário. Efésios diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos abençoados, por isso fazemos. Eu só vou receber cura se eu fizer. Não. Nós fazemos porque nós já somos o que Deus nos tornou. Eu vou dizimar e ofertar para ser abençoado. Não, esse não é o pensamento correto. Eu sou abençoado, por isso que eu dizimo e oferto. E uma vez que eu dizimo e oferto, eu vou praticar o princípio estabelecido por Deus e dar legalidade para aquilo que eu sou vir se manifestar no exterior. Amém? Diga, eu sou abençoado. Abre comigo Tito capítulo 2, versículo 11. Eu queria só enfatizar um pouco a respeito de graça. Essa palavra ela tem perdido tanto o seu sentido nesses últimos dias, pela diversidade de vídeos mesmo, de ministrações nas redes sociais, no YouTube. Mas eu e você, a gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Tito capítulo 2, versículo 11. Eu queria que o pessoal passasse aqui, por favor, o slide. O que é graça? Dentre outras coisas, significa favor ou dom imerecido. Um outro significado de graça é empoderamento para andar em santidade. Diga, graça é empoderamento para andar em santidade. Vamos aqui para o versículo de Tito, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Essa palavra salvador é a palavra que no original significa livramento, preservação, segurança, salvação, remissão de todos os males desta vida. Salvo do prazer de pecar. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, sabe aquela ideia da predestinação? Cai por terra diante desse versículo do que o Timóteo diz. Do que Paulo diz a Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens, diga todos, sejam salvos. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja pensando, a graça de Deus ela só está disponível para algumas pessoas e não para mim. Não, talvez é justamente essa mentalidade que está te impedindo de desfrutar dessa graça abundante que está disponível em todo o tempo para mim e para você. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. Ei, a graça de Deus se manifesta para mim e para você, não para nos deixar do mesmo jeito, mas ela nos educa para desfrutar do que Deus é e do que Deus pode. Ela nos educa, tira pensamentos que foram incutidos na nossa mente no nosso passado, na cultura que nos relacionamos, seja por meio da criação dos pais. A graça de Deus, o conhecimento da palavra, por meio da sua graça, tira pensamentos incompatíveis com a vontade de Deus para a nossa vida. E coloca pensamentos compatíveis para nos trazer convicção e desfrutar do que Ele tem para nós. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para
quê? Propósito da graça. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Diga, está falando comigo? Você está vivendo nesse século? Sim ou não? Paulo estava falando no momento que ele escreveu para Tito, mas eu quero te dizer algo que serve para mim e para você hoje. Se você tem desejo de desfrutar da graça de Deus, eu também preciso ter desejo de desfrutar do que ela me empodera para fazer. No presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Não é na força do nosso braço, mas é pelo que Jesus fez que nós desfrutamos do que nós somos em Cristo. Ele se deu por nós, não foi por Ele mesmo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Abra comigo em Lucas capítulo 19, nós vamos ver aqui a personificação da graça e da justiça em operação. Deixa eu dizer algo para os pais aqui, quero te motivar a isso. Semana passada eu estava colocando o Miguel para dormir, e ele disse, pai, conta uma historinha para mim. Eu fui contar a historinha justamente desse contexto que a gente vai ver aqui. E Deus me trouxe revelação a respeito de justiça de Deus dentro desse contexto. Contando uma história para o meu filho de 5 anos. Quero te motivar a isso, conta as histórias bíblicas, porque você contando, revelações divinas vai vir para o seu coração. Eu estava aqui e Deus trouxe a memória disso, eu não estava nem lembrado, mas Ele me trouxe revelação, contando história para o meu filho. Isso é saudável, conta história para os seus, é um princípio bíblico, inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, principalmente nesse tempo de hoje. Lucas capítulo 19, versículo 1 diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Sabe, meu irmão, independente da sua condição financeira, se você não desenvolver uma mentalidade de si, justiça de Deus, que você é justiça de Deus, você vai ficar impossibilitado de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse homem aqui não tinha necessidade financeira. Mas preste atenção no que a Bíblia diz, ele era publicano. E a Bíblia vai dizer que ele era o maioral, ou seja, chefe dos publicanos. Odiado pela sociedade da época. Ele era um judeu que tinha se infiltrado com Roma, ou seja, fazendo parte da classe dos publicanos. Imagina o quanto os judeus odiavam esse homem, coletor de impostos, que sugava intensamente a renda do povo. Mas ele tinha um coração para conhecer Jesus. A manifestação da graça e da justiça em operação. E deixa eu dizer algo nessa manhã para você. Todas as vezes que você se depara ou você se relaciona com a graça que é a pessoa de Jesus, é impossível não haver transformação. É impossível você e eu nós ficarmos do mesmo jeito. Porque não é na nossa força. É na força de que Deus supre cada uma das minhas e da sua necessidade. Versículo 2 diz, eis que o homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A manifestação da justiça de Deus, querido, não olha para a condição que nós estamos hoje. A manifestação da justiça de Deus olha para o que Jesus fez. Ele é a própria manifestação da justiça de Deus.
Jesus decide ir para a casa de Zaqueu, não olhando para a condição dele. Não foi a condição de Zaqueu que promoveu a aceitação para Jesus ir para a casa de Zaqueu. Mas foi o propósito de Jesus de manifestar a sua graça e a justiça de Deus, que aceitou desenvolver um relacionamento com Zaqueu. Eu quero te dizer nessa manhã, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mas quem deu o primeiro passo foi Ele. Ele sempre vai dar o primeiro passo. Ele sempre, Maneco leu aqui um versículo que diz que Ele está batendo na porta. Se nós abrirmos, ou seja, a primeira ação é dEle. Independente de como nós estejamos nessa condição hoje, Ele tem essa ação de bater, independente se você está aqui e não nasceu de novo, independente se você fracassou, se você falhou, mas eu quero te dizer, Ele tem interesse na minha vida e na sua vida para nos colocar na condição que Ele quer. Por uma ação minha e sua, de abrir a porta do nosso coração, desenvolver um pensamento de que nós somos justiça de Deus, aceitos diante dEle, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação, se relacionando com Deus como Pai, como se nunca tivéssemos pecado antes. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É impossível se relacionar com a graça e ficar do mesmo jeito. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver libertação para viver a vontade de Deus. Ele se encontrou com a graça, e a manifestação da graça promoveu libertação, transformação instantaneamente. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque é o filho do homem, propósito da graça. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a manifestação da graça de Deus, da condição de ser justiça de Deus, não depende da nossa performance, não depende da condição que nós estamos hoje, depende do que Jesus fez, depende do propósito da sua propiciação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no que Jesus fez, crê na sua propiciação, tenha, é presente, não é futuro. Você não vai esperar chegar no céu para poder desfrutar de vida eterna. O fato de você ser justiça de Deus te coloca na condição de desfrutar da vida eterna hoje. Sabe aquela oração do Pai Nosso sacerdotal, aquela oração sacerdotal? Jesus estava dando ali uma indicação, ou fazendo uma evidência do que nós teríamos hoje como filhos. Ele diz: olha, Pai Nosso que estás no céu. Estava falando para os discípulos: quando vocês orar, vocês orem assim. Os discípulos não eram filhos, quem sabe disso? Quem sabe dessa verdade? Os discípulos só se tornaram filhos de Deus quando Jesus morreu, ressuscitou e soprou o Espírito sobre eles. Pai Nosso que estás no céu. Por que Jesus estava falando disso se os discípulos não eram filhos? Jesus estava falando sobre um estilo de vida de se relacionar com Deus. E nesse relacionamento com Deus, chamando Deus de Pai, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação,
Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem santifica o nome de Deus somos nós. A graça se manifestou salvadora da parte de Deus, para que eu e você possamos renegar as paixões mundanas, de maneira que vivamos no tempo presente de maneira justa, santa e piedosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus hoje habita dentro de mim e de você. Aí ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Jesus, ele se identificou conosco para nos substituir. Você compreende que Jesus manifestou os céus aqui na terra? Quando você lê os evangelhos, dá para compreender essa verdade? Sim ou não? Se eu te disser que hoje, na mentalidade de Deus, você não tem diferença de Jesus para Ele, se você nasceu de novo. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz, abre comigo lá, Romanos capítulo 8, versículo 15. Você pode dizer: Deus é bom. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Então a Bíblia está dizendo que não tem mais condenação para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Volta comigo aqui, por favor, o slide no telão. Que é graça, dentre outras coisas, significa favor, dom imerecido, empoderamento para andar em santidade. Graça também é capacitação sobrenatural para ser ou fazer aquilo que não poderíamos ser ou fazer por nós mesmos. Isso é graça. Empoderamento, capacitação sobrenatural. Transformar água em vinho é sobrenatural? Sim ou não? Essa mesma graça que operou por meio de Jesus, ela está disponível para mim e para você. Na mentalidade de Deus, não tem distância mais. Passa mais um slide, por favor. Essa palavra reinarão, como eu falei, é a palavra basiléu, que significa exercer poder real, exercer a mais alta influência, dominar. Nós lemos o versículo 17 de Romanos capítulo 5, que diz que se pela ofensa de um só reinou a morte, ou seja, a morte exerceu poder real, ou exerceu a mais alta influência ao ponto de dominar. O mesmo versículo diz que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, presente de Deus para mim e para você, reinarão. Ou seja, se no passado você teve fracasso, se o teu passado ele foi tão negro que você se envergonha dele, você precisa valorizar a graça divina e o dom da justiça, porque por meio dessa graça você vai fazer muito mais coisa do que você fez no passado. Reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. A mentalidade nossa que precisa ser desenvolvida, que o que acontece aqui no natural, de maneira sobrenatural, não é por meio das nossas habilidades naturais, mas é por meio do que Jesus fez, porque o que Jesus fez nos condicionou a quê? Exercer poder real. Estamos debaixo da sua influência para dominar todas as situações aqui na terra. Romanos capítulo 8 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga: já sou livre da lei do pecado e da morte. Diga: eu sou livre
da lei do pecado e da morte. Mas deixa eu te dizer uma verdade, existe a lei, uma outra lei operando para mim e para você hoje, que estamos nessa condição de ser justiça de Deus, se relacionando com Deus como se nunca tivéssemos pecado antes. Qual é essa lei? A lei do Espírito de vida. Versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Esse contexto aqui que Paulo está dizendo, queridos, é quando na verdade Deus se manifestava lá para Moisés no monte. E se você ler Êxodo, algumas vezes o povo hebreu teve medo da manifestação ou da evidência da glória de Deus, ao ponto de eles estarem trêmulos, atemorizados. O que Paulo está querendo dizer aqui, que o significado dessa palavra Pai, é que a manifestação da pessoa de Jesus nos condicionou o espírito daquele que nós podemos nos relacionar com Ele, sem promover medo, sem promover culpa, sem promover sentimento de complexidade, porque eles desenvolviam um relacionamento com Deus por meio do medo. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que eu e você precisamos ter ousadia, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. E por meio desse caminho que Jesus abriu, nós podemos ter ousadia e desfrutar da presença de Deus. Sem medo, sem culpa, sem complexa inferioridade, sem condenação. Continua comigo, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Deixa eu dizer algo para você. A maior alegria que deve brotar no nosso coração, principalmente para você que foi chamado nos 5 dons ministeriais, e aí eu não estou tornando irrelevante a atuação dos dons, não é isso? É que eu quero te dizer aqui os dons, pastores, evangelistas, profetas, mestres, eles vão cessar, eles vão passar. Mas a condição e o título de filho de Deus, ele é algo para o presente e para o porvir. E é a condição de filho de Deus que nos faz desfrutar da sua paternidade. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o que estava disponível para Jesus manifestar o que Ele manifestou: curar leprosos, expulsar demônios, evidenciar a multiplicação de pães e peixes. A mesma graça, o mesmo poder, a mesma manifestação do Espírito Santo para Jesus, que era filho de Deus, andando aqui na terra, essa mesma manifestação, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, está disponível para mim e para você, porque se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o que Jesus herdou, nós herdamos. Amém, gente? Abre comigo Romanos capítulo 6, você está bem pertinho aí. Romanos capítulo 6. Ser justiça de Deus não tem nada a ver com o que nós fazemos. Está totalmente ligado ao que Jesus fez. Você pode vir aqui, falar com o pastor, passar a semana todinha orando, de manhã, de tarde, de noite, 7 dias da semana, que isso não vai mudar o que Jesus fez por você. Existem os princípios a serem praticados. Oração é um deles. Intensidade em Deus é um deles.
Jejum é outro. Praticar dízimo e oferta é outro princípio que precisa ser praticado por quem nasceu de novo. Mas nada do que nós fazemos vai fazer com que Deus nos ame mais do que hoje. Você não vai nascer amanhã mais justiça de Deus do que hoje. Nós não crescemos em justiça de Deus. Nós crescemos no conhecimento do que Deus fez. E passamos a desfrutar de níveis da vontade de Deus para a nossa vida. Mas o que nos habilita a desfrutar da vontade de Deus não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez. E o que Ele fez me traz a condição de praticar o que está disponível: oração, jejum, dizimar, ofertar, curar os enfermos, expulsar demônios, assistenciar os pobres. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz, volta para o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se nos tornamos justiça de Deus por meio do que Jesus fez, a vontade de Deus e a disponibilidade de Deus é para nos colocar em uma rota de sucesso e não numa rota de fracasso. A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sobreveio a lei, versículo 20, para que avultasse a ofensa ou o pecado. Propósito da lei, deixar claro onde o povo estava errando, pecando. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde a morte reinou por meio do pecado, a graça está disponível muito maior para desfrutarmos da vontade de Deus para a nossa vida. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse, exercesse influência, domínio, poder real, a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pergunta para o seu vizinho aí: você morreu mesmo? Ou foi só um desmaio? Vou pedir para você perguntar de novo: você morreu mesmo? Ou foi só um desmaio? Porque se você morreu, meu irmão, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, pelo Espírito Santo que é a glória do Pai. Aí ele diz: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, como? Diga, pela glória do Pai, que habita em mim. Diga, pela glória do Pai, que habita em mim. Aí ele diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, se você mentia, a graça de Deus te tornou justiça de Deus para não mentir mais.
Se você vivia na escassez, a graça de Deus te tornou justiça de Deus, e a manifestação dessa graça, de maneira abundante, nos dá a condição de desfrutar a abundância que tem no céu aqui na terra. Se você vivia uma vida na doença, no fracasso, a graça de Deus nos tornou justiça de Deus, para nos condicionar a desfrutar de saúde divina, de prosperidade, de paz, de alegria. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificado, pois, mediante Cristo Jesus, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, meu irmão, não precisa viver uma vida condenada. Você tem paz com Deus, e esse relacionamento precisa ser desenvolvido de maneira sadia, porque Ele nos habilitou para desfrutar da sua salvação, da sua cura, do seu poder, da sua riqueza, da sua prosperidade, da sua libertação. Se você está em crise, saiba que existe solução dentro de você, para você sair da crise, porque a manifestação divina, ela está disponível no seu coração, se você nasceu de novo, para proporcionar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em qualquer área da sua vida. Diga: eu sou justiça de Deus. Deus abençoe, maneco. Esse será um mês precioso, amém? Eu te desafio, você está em todas as nossas escolas, e certamente algumas noites também vamos tocar. Deus está fortalecendo esse fundamento, irmãos, porque você vai entrar num novo nível de ousadia em Cristo Jesus. Deus não quer a gente se arrastando. Eu declaro que você vai correr sua carreira da fé. Você vai viver os melhores dias da sua vida. E vamos viver o que Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Chegou o tempo de ficarmos mais cheios da palavra de Deus. Caso você esteja aqui nessa manhã e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e você, embaixo da convicção da palavra de Deus e do Espírito Santo, você entende, e eu te desafio, hoje é o dia da tua salvação. Você quer entregar a vida a Cristo? Dê um passo hoje, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu te convido, tem alguém que quer receber Jesus nessa manhã, estava desviado, e entende um convite da parte de Deus, do próprio coração de Deus, te chamando: vem para o lugar de comunhão. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão. Deus está te amando nessa manhã, te convidando. Alguém? Temos uma pessoa? Ok, vem cá, vem aqui na frente. Esse casal vai te ajudar. Quem é a segunda pessoa? Quando um faz, aí os outros estavam esperando, diz: eu vou também. Se você é a segunda pessoa, levanta. Hoje é uma manhã diferente, sobrenatural para você. Se junta aquele casal ali, pode ir para lá. Aleluia. Mais alguém quer receber Jesus? Vem. A porta da salvação está aberta para você. Graças a Deus. Vamos estender as mãos. Mais alguém? Vamos lá, estender as mãos. Pai, obrigado por essa senhora que dá um passo para ti. Nós declaramos que quando ela fizer a confissão, a salvação em Cristo Jesus e a nova vida é estabelecida. Declaramos os pecados perdoados, ela lavada com o sangue de Cristo, para viver e andar em novidade de vida, como acabamos de ser ensinados agora, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos dar um seja bem-vindo à família de Deus. Vamos lá. Seja bem-vinda à família de Deus. Eles vão te conduzir e te ajudar nessa hora. Há alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar noutras línguas? Também faz parte do plano de Deus para a sua vida. Você não tem que esperar um dia acontecer, como se fosse um sorteio de Deus. Não. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo,
Pessoas vão te instruir, vão impor as mãos sobre você e você vai transbordar do Espírito Santo. Ah, mas eu preciso me santificar para receber. Não, você precisa do Espírito Santo para crescer nessa vida de santificação. Então, caso seja você, vem aqui na frente também, você vai ser cheio do Espírito Santo. Alguém? Todos cheios? Aleluia. Tem alguém com alguma doença, enfermidade, dor no seu corpo, que deseja oração por cura, para aquilo que Cristo fez seja estabelecido no seu corpo? Alguém? Temos uma senhora aqui. Amém. Temos um rapaz ali. Aleluia. Estende as mãos para essas duas pessoas. Pai, em nome de Jesus, como celebramos a ceia, nós declaramos a lei do Espírito e vida fluindo nesses corpos. Declaramos doença e enfermidade inoperantes e ministramos a vida divina, a cura de Cristo e a saúde perfeita, Pai, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, diabo, tire as mãos desses corpos agora e declaramos eles sarados e curados. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém comigo? Amém. Fica de pé agora. Vamos encerrar nosso culto de escola bíblica dominical. Cumprimenta 2, 3 pessoas. Diga assim: vem à noite, vamos ter um culto abençoado. Uma boa tarde, gente. Até mais tarde.